ClearSale, ela tem toda uma visão do mercado, né, dos consumidores, ali dos maiores e-commerces, onde a gente já sabe o que os consumidores estão ali transacionando, estão consumindo, principalmente pela parte de fraude, mas nós também estamos nas jornadas de onboarding, então a gente sabe, só para reforçar, onde os consumidores estão abrindo conta, onde eles estão pedindo crédito, tanto no door, tanto em bancos, fintechs, door-to-door, telcos, enfim, nas mais diversas jornadas aí de mercado, a ClearSale está presente e tem informações desses consumidores. E com todo esse know-how, com todo esse diferencial, nós fizemos uma proposição de trabalhar o crédito de uma maneira diferente aqui no Brasil, né? De trabalhar um crédito, ele ser cada vez mais olhando pelo comportamento, pela jornada, pelo consumo do mercado, e não aquela visão tradicional de régua de cobrança, de negativação, mas uma proposição mais evoluída até. E isso já ocorre muito nos Estados Unidos, na Europa, né? E o Brasil, tenho certeza que daqui a pouco vai ser um dos principais tomadas de decisão aí do mercado e das empresas, né? E isso é importante porque cada vez mais olhar a jornada do consumidor, olhar como que é o histórico positivo dele, é importante para a parte de fricção, né? Você conseguir fazer uma aprovação, conseguir fazer um onboarding menos burocrático, com um diferencial competitivo para a empresa, né? Isso com uma visão ampla, através do consumo, através do como o cliente ele está nos seus meios digitais, ele está nos seus meios de consumo, né? Que é possível fazer uma concessão de crédito cada vez mais eficaz, cada vez mais adequada ali para aquele consumidor, né? Isso é suportado aqui na ClearSale, primeiro com um score de crédito que olha ali a digitalização e olha todo esse diferencial que nós comentamos, mas também fazer uma efetividade de aprovação dos clientes, principalmente de públicos não desbancarizados. Então, a gente tem cada vez mais aqui no Brasil uma concentração, a gente teve, né, hoje está diminuindo um pouco, mas os bancos, os grandes bancos ainda são muito concentrados, e acaba que fica aquela, né, que a gente brinca, né, brincadeira de rouba-monte de cliente, né, porque um cliente que já é muito conhecido, fica aquela briga, mas e aqueles consumidores que não têm acesso a crédito? E aqueles consumidores que estão à margem de todo o processo, né? Então, como que a gente trabalha com soluções inclusivas, soluções que olham essa visão cada vez mais do seu histórico, do seu comportamento, e não aquela visão discriminadora, porque eu moro num CEP ruim, então eu vou ter um score baixo e não consigo ser aprovado. Não, mas você mora num CEP ruim, você sempre teve um bom consumo, sempre pagou em dia as suas compras, por que não conceder crédito para essas pessoas, né? Isso tudo é possível através de uma mensuração ali do consumo, da variedade, do que o cliente faz a compra, né? E como que essas empresas conseguem trabalhar com isso, né? Como que as empresas conseguem evoluir, caminhar nessa nova jornada de decisão de dado não tradicional. Bom, então a ClearSale, com toda essa informação, todo esse diferencial, construiu uma suíte de soluções para análise de crédito não tradicional, né, com diferentes indicadores de histórico de comportamento, do meio digital, que vai muito além das pessoas negativadas, né, que vai sim que traz uma visão também desse novo tipo de público que o pessoal comenta bastante, que é os desbancarizados, que é o público jovem, o público autônomo, o público meio, né? Como que trabalha com isso? Como que as empresas podem ter uma ferramenta para começar a olhar esse tipo de público e trazer um crédito mais justo, seguro e inclusivo, né? Então, nós construímos 9 soluções para esse fim, né? Então, primeiro, nós temos um score de crédito que já aborda todo esse diferencial de mercado, toda essa visão de mercado, mas olhando também todo esse potencial de dado, como que a gente poderia ajudar os clientes, os nossos clientes, a trabalhar esse mercado de forma a entender subpopulações que não são trabalhadas, entender grupos de consumidores que são excluídos, muitas vezes por falta de informação, ou também sair daquela discussão mediana que os grandes bancos muitas vezes trazem, né, do dado tradicional.
porque as fintechs, principalmente, têm cada vez mais um foco específico dentro do crédito, né? Então, como deixar mais uma especificidade maior do processo de decisão? E para tudo isso, nós construímos o que nós chamamos de subscores, né? Que eles proporcionam exatamente a você entender e ter um foco específico, populações específicas em segmentação específica, né? Então, nós primeiros temos um grupo de soluções de subscores cadastrais que olha ali qual que é o CEP, que olha ali o endereço digital, o dispositivo que a pessoa utiliza. Depois nós temos subscores comportamentais, que olha muito a parte do digital, né? Que olha como que aquele consumidor está engajado, se ele está pouco engajado ou muito engajado no meio digital, se ele está endividado ou está tendendo a se endividar ou não, e também a parte de nível de bancarização, se ele já é um consumidor muito bancarizado ou pouco bancarizado, enfim, são componentes que combinados, podem ser combinados das mais diversas formas, tanto com essas soluções ou soluções dos nossos clientes já têm internamente, para poder entender ali o engajamento digital, entender como que ele vai fazer o recorte, como ele vai trabalhar a sua política, e também uma visão ali de potencial consumo, né? Ou seja, a gente sabe o desafio que é entender qual que seria uma renda daquele consumidor, né? Qual que é o momento que ele está até de renda ou mesmo de consumo, porque a gente sabe que o desafio que é você trabalhar com um dado muito defasado, um dado tradicional que está olhando a régua de cobrança. E o nosso dado, as nossas soluções, ela está olhando o transacional. Então, a partir do momento que a pessoa está consumindo, está transacionando, está pedindo crédito, está no onboard, nós já temos essa informação para a tomada de decisão. Você não precisa entrar lá na régua de cobrança para poder ter informação e tomar as decisões. Então, a gente pula várias etapas, traz o processo para uma visão muito mais antecipada e muito mais alinhada com o que está acontecendo no mercado de fato, né? Que isso é um grande diferencial aí da Clear também com todas essas soluções. E com tudo isso que nós construímos, né, nós tivemos uma grande fintech que veio com um desafio para nós, né? Um desafio de como que trabalha com o público cada vez mais digital. Então, a gente vê que depois da pandemia estourou, assim, explodiu a quantidade de digitalização, né, no mercado. Então, antes a gente tinha população economicamente ativa em torno de 65% da população, hoje é mais de 85% e vai aumentar cada vez mais, né? Eu acho que isso é uma evolução que infelizmente a pandemia trouxe para nós, mas é um lado que ela trouxe e cada vez mais vai aumentar. E como que a gente ajuda essa fintech a trabalhar com essa especificidade, né? Trabalhar com esse tipo de público. Então, olhando como que o processo de crédito tem lá, principalmente na parte de aquisição, nós entendemos que na pré-análise é importante você já segmentar e entender qual que é aquele consumidor que está batendo na porta, se ele é um bancarizado, ele é um desbancarizado, se ele é um que compra sempre, está sempre parcelando, ou seja, ele tem já compromissos com os outros bancos e tudo mais, de uma forma a olhar ali em que jornada que ele está. Para quê? Para isso? Para ter uma política de crédito mais adequada àquele perfil, né? Ou seja, para olhar ali qual que é a melhor decisão, né? Para aquele tipo de cliente, né? Então, as políticas de crédito, elas têm que começar agora a olhar também como trabalhar com o não tradicional, como trabalhar com a parte positiva dos consumidores, não só aquela política que recusa, mas uma política também que consegue direcionar a melhor forma de lidar com aqueles consumidores. E mesmo no momento igual hoje, tão desafiador, que temos mais de 69 milhões de pessoas negativadas, né? Será que é todo negativado que eu não posso conceder crédito? Ou tem muitos negativados que são pequenos desacordos comerciais? Mas como que eu sei, né? Como que eu vou conseguir separar isso? Através do histórico, né? Através do comportamento. E as políticas, cada vez mais, têm que se movimentar nesse sentido, para poder lidar com esse tipo de consumidor, tanto no sentido de tomar ações onde estou vendo que o mercado vai piorar, ou tomar ações onde o mercado vai melhorar, ou seja, eu me prevenir de futuras inadimplências ou ser mais agressivo no momento que o mercado está melhorando, né? Então, tem várias perguntas, vários desafios que as empresas também, a gente precisa ajudá-los, precisa estar junto, construindo essa nova visão, né? E até na parte de ativação também, né? A gente sabe que se você ativar um cliente
mas você não der um produto adequado ao perfil dele, não der um limite adequado, ele não vai ficar com você, ele não vai usar o seu produto. Ele vai, muitas vezes, continuar um produto, mesmo ele estando descontente, ele vai continuar com aquele cartão de crédito, mas que tem um limite de um banco grande, mas tem um limite adequado ao momento dele. E aí, mas como que você consegue entender isso, né? Então, todo esse conhecimento do que ele já consome, de nível de bancarização, já suporta esse tipo de ativação mais adequada àquele tipo de consumidor, né? E, por fim, né, o onboard, né? Ou seja, as empresas que fidelizar esses consumidores novos primeiro, com certeza são as empresas que esse cliente vai ficar, vai ser fidelizado, né? Então, é uma oportunidade também que tem no mercado, né, de desburocratizar, de ser mais transparente com esses consumidores, né, que nós acreditamos muito, que é fazer essa inclusão, de trabalhar essas discriminações históricas aí de pessoas com área de risco, até mesmo outras coisas que mulher ganha menos que homem, então se você olhar no passado, você vai ver isso. Mas como que a gente melhora a sociedade, como que a gente constrói isso, né? Então você olhar o comportamento, tirar esses vieses, você ajuda muito e com certeza a gente vai ajudar todo o ecossistema. E nesse caso aqui dessa grande fintech, que nós estamos no topo do funil de decisão. Então a gente ajuda eles a analisar mais de 3 milhões de propostas por mês e hoje só nessa parte aqui dessa grande fintech, né? E Uhum. trabalhando tudo isso, qual foram os resultados que nós conseguimos, né? Então, combinando esses scores que nós temos com essas segmentações específicas, nós conseguimos aí um aumento de mais de 17% de aprovação. Então, traduzindo em números, né, nós só com essa fintech a gente está bancarizando mais de 40 mil pessoas por mês, né, uma média aí de 40 até 50 mil pessoas por mês. Isso tudo, além, obviamente, de trazer um resultado importante para essa fintech, nós estamos conseguindo com que pessoas realizem seus sonhos, sejam bancarizadas, tenham acesso a crédito e melhorem a sua condição de vida, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E para fechar, aqui também o que a gente pode dizer é que hoje a gente já conseguiu, né, com essas empresas e com outras que nós estamos trabalhando, é exatamente isso, né, trazer uma visão nova de crédito aí para o mercado, trazer uma visão cada vez mais inclusiva, uma visão que eu não tenho dúvida que logo, logo vai ser o game change aí para as empresas no crédito e trabalhar muito a educação financeira, né? Porque você só negativar a pessoa e cortar todo o crédito, será que isso realmente ajuda a sociedade como um todo? Ou você entender que as pessoas estão tendo problema e fazer ações preventivas, fazer ações mais adequadas àquele tipo de consumo e ao consumidor e ajudá-lo, será que não é melhor do que só penalizá-lo? Bom, eu acho que isso é um resumo até para não tomar muito tempo.